Você sabe orientar bem o seu paciente idoso sobre vacina pneumocócica? Sabe qual é a importância da vacina pneumocócica, o impacto da doença pneumocócica na população idosa? Pois é, esse vai ser o tema do nosso podcast de agora aqui no Gericlass. Roda a vinheta! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do Gericlass e dessa vez a gente vai falar sobre um tema que o geriatra precisa saber, isso precisa ser medular, tá? Para o geriatra. Por quê? Porque a gente vai falar hoje sobre doença pneumocócica e vacina pneumocócica. A gente vai saber aqui sobre tudo o que você precisa saber para prescrever bem a vacina, para indicar, para argumentar bem com o paciente e a família do paciente sobre a importância da vacinação pneumocócica, beleza? Estou aqui com o Rafa. E também, por isso, nós tivemos hoje a oportunidade de receber aqui uma das maiores celebridades que a gente já recebeu aqui no podcast. E, Daniel, apresente aí nosso convidado. O nosso convidado é especialíssimo, é uma autoridade em imunização, uma das maiores autoridades em imunização de todo o Brasil, quiçá do mundo. Isso não é exagero de recifense não, tá? Estou falando aqui de Eduardo Fonseca, meu amigo Eduardo, muito prazer, seja muito bem-vindo a esse que vai ser o primeiro de vários outros episódios que você vai vir aqui, viu? Eduardo, pessoal, é membro da Câmara Técnica sobre Imunizações do Ministério da Saúde. Eduardo é um grande pesquisador, é pediatra de formação, veja só, um pediatra no podcast Geriatria. E você sabe que depois que a gente envelhece, vira menino, já disseram isso, né? Então, Eduardo é pediatra, mas é um grande estudioso, um grande pesquisador de vacina, de imunização, é um grande defensor da causa, assim como nós somos também. Então, Eduardo, eu aprendo muito constantemente. Toda vez que eu estou com dúvidas sobre imunização, mensagem para Eduardo. Eduardo já me responde, já encaminha 5, 6 artigos. Ele só não responde, ele encaminha logo 5, 6 artigos sobre aquilo ali. tá provado que é isso aí que ele está dizendo, né? Olha, se eu estou com alguma dúvida, vai chegar alguma vacina, eu pergunto logo a Eduardo, ele já me responde prontamente. Então, eu estou sempre aprendendo com o Eduardo e agora a gente vai dar a possibilidade de você aprender sobre vacina pneumocócica com o Eduardo. Eduardo, prazer. O prazer é todo meu, eu queria só reduzir aí esses elogios todos, e o bom mesmo é ter amigo, né, não? Mas assim, vamos falar de uma bactéria muito importante que é o pneumococo. Se a gente vê a curva epidemiológica, ele falou que a pediatria e a geriatria se encontram, e eles se encontram realmente nas infecções respiratórias, tanto por vírus como por bactéria. Então, essa curva em U, onde a maior prevalência acontece nos primeiros 2 anos de vida, e a partir de 60 anos ela volta a subir de forma importante. Em relação ao pneumococo, a gente tem uma característica muito, muito relevante. É a bactéria mais comum das otites, das sinusites e das pneumonias. Então, é o principal agente em todas as faixas etárias. Eu diria de 30 dias a 99 anos, o agente etiológico mais comum dos quadros respiratórios superiores, otite, sinusite, inferior à pneumonia é o pneumococo. E além disso, também é uma grande e importante causa de meningite, né, no idoso, de meningite bacteriana. O pneumococo está lá também nas cabeças, como uma das... De meningite e sepse. De meningite e sepse. Ele hoje é o principal agente, como você bem comentou, das meningites. Ele superou os meningococos. Olha. Então, hoje, o principal agente das meningites bacterianas são os pneumococos. E, de janeiro a novembro de 2023, foram registrados 347 mil internações por pneumonia. Olha lá, com a mortalidade hospitalar de 10 a 12%. Isso alcançando até 50% de gravidade. Então, e pode ter certeza que há subregistro aí, né? E se tratando principalmente de Brasil, infelizmente. 13% das hospitalizações no mundo se devem à pneumonia por pneumococo. Então a gente está falando aqui de uma das principais causas de internação hospitalar e de mortalidade por doença infecciosa no mundo. E, infelizmente, ainda um agravante.
é a crescente resistência antibiótica aos pneumococos. Olha aí. Então, esse uso indiscriminado de amoxicilina com clavulanato para resfriado, que eu já ouvi algum podcast de vocês falando sobre isso, é uma realidade. Né? As pessoas prescrevem amoxicilina para quadros virais, prescrevem ainda mais cefalosporina de terceira, quando poderia começar com beta-lactâmico, e já começa com a cefalosporina. Isso fez com que Brasil, aí, dado primeira mão aqui no podcast de vocês, Opa. da resistência bacteriana do pneumococo em 2024 pelo Instituto Adolfo Lutz. Para as pneumonias, para a maioria dos pneumococos que causam pneumonia em idoso, uma resistência à penicilina, infelizmente, de 70%. 70%. Eu digo isso com uma tristeza no coração em estar informando que 70% dos pneumococos identificados, cuja a fonte foi o derrame pleural, foi uma punção pleural, eram resistentes às penicilinas pelo uso aí desenfreado de antibiótico dos últimos anos. Mas vamos voltar para a vacina. Isso só ressalta a importância daquilo que a gente vai comentar muito aqui, a importância da imunização antipneumocócica, né? Perfeito. E a gente sabe, você comentou aí, Eduardo, que há uma curva em U, né, de prevalência e incidência de infecção pneumocócica, e a gente sabe também que idade avançada é um fator de risco, pessoal, para DPI, doença pneumocócica invasiva, né? Que é quando a gente isola pneumococo onde não deveria ser isolado. Sangue, meninge, líquido pleural, então, doença pneumocócica invasiva. Um grande fator de risco é idade avançada, ou seja, os nossos pacientes idosos estão mais sujeitos, mais vulneráveis à doença pneumocócica invasiva. Né? Eu diria que, como vocês sabem, seu público também, a imunossenescência é o principal fator de risco nessa faixa etária, né? Mesmo aqueles que não têm comorbidade. Então, mesmo aquele adulto que não é hipertenso, não é diabético, não é obeso, faz atividade física, alimentação adequada, é paciente de vocês dois, Sim. tem a correta orientação, mas só a idade é um fator de risco importante, especialmente para os quadros de infecção grave pelo pneumococo. Maravilha. Então, que fica muito claro aí, né, que doença pneumocócica é uma doença comum, é uma doença com grande potencial de gravidade, é um dado impactante que Eduardo acabou de nos trazer aqui, recentíssimo mesmo, de aumento de resistência bacteriana do pneumococo aqui no Brasil. Então, mais do que nunca, a gente precisa falar de imunização. Vacina e quando a gente fala sobre vacina pneumocócica, Eduardo, traz um apanhado aí histórico da evolução da vacinação pneumocócica e até a gente chegar hoje como estamos, porque ano após ano a gente vem tendo aí mudanças para melhor do esquema de vacinação pneumocócica. Como é que a gente precisa... Vamos lá. Em 1983, né, surge a pneumopolissacarídica 23 valentes. Quando a gente fala em pneumococo, a gente fala em 92 sorotipos. Então, não é como o sarampo, que é o vírus do sarampo causando a doença sarampo e uma vacina do sarampo. Aqui a gente fala em 92 sorotipos diferentes. Nós tínhamos, desde 83, uma vacina polissacarídica, uma vacina que dava uma resposta T independente. Ela não gerava uma memória muito adequada. Era o que se tinha, protegia nos primeiros 5 anos, não poderia se repetir a cada 5 anos, pois há uma tolerância imunológica pela a vacina polissacarídica e, especialmente para as crianças, ela só pode ser feita acima dos 2 anos. Eu comentei que abaixo dos 2 anos é a maior faixa etária. E aí se conjugou os pneumococos. O que seria conjugar?
só para facilitar aí o entendimento de quem está ouvindo, a gente coloca uma proteína, um apiteno, que vai fazer que o polissacarídeo do pneumococo passe a ter uma resposta imunológica muito mais potente. Só que isso é como se fosse homem a homem, é bactéria a bactéria. Então, eu conjugo sorotipo por sorotipo. Isso tem um certo limite. Nós começamos com a vacina heptavalente, depois partimos para 10-valente, que é a vacina que tem hoje no PNI para as crianças, e depois chegou a vacina 13-valente, que foi usada por muitos anos, a vacina conjugada 13-valente. E nós tínhamos no calendário as duas vacinas. A vacina pneumopolissacarídica 23-valente e a vacina conjugada 13-valente. Com toda uma orientação de preferência, começar sempre com a vacina conjugada e não com a polissacarídica. Então, o esquema que a gente pensar hoje no CRI. O que é CRI? O Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Hoje, quem está contemplado com as vacinas pneumocócicas? A gente vai falar devagarzinho para chegar lá com a 15 e com a 20. Mas vamos falar da 13 e da 23, que é o que temos hoje disponível para toda a população do CRI. Para quem? Paciente HIV, paciente transplantado de órgão sólido ou de medula óssea, paciente que tem implante coclear, os asmáticos moderado a grave, os pneumopatas crônicos, os pacientes oncológicos, e aqui eu reforço, né? Nós temos no Brasil um quantitativo grande de paciente idoso oncológico. O câncer, ele acompanha a faixa etária. E, infelizmente, as pessoas não prescrevem, ou não sabem, ou não conseguem chegar no CRI, né? Nós temos uma experiência que eu sempre gosto de ressaltar, Daniel, uma tese de doutorado de Diogo Salles, um oncologista pernambucano Isso, Diogo, amigo meu. que faz oncogeriatria. Eu orientei a tese de doutorado dele, que foi definida este ano. A gente viu a resposta imunológica do paciente oncológico, ou seja, já tinha uma imunodepressão pela doença e mais a idade. Todo paciente idoso com câncer, e a gente viu a quantidade de resposta do anticorpo pré-vacina e pós-vacina, demonstrando que, apesar de ter a idade, apesar de ter uma doença de base, ele teve uma excelente resposta à vacina conjugada, a vacina 13-valente. Resposta sorológica, né? Sorológica. E acompanhamos também por um ano os internamentos desses pacientes por quadro respiratório e também eventos adversos discretíssimo, e aí a gente fazia busca ativa, nós ligávamos para a casa dos pacientes para saber se teve febre, dor, edema. Então, uma vacina que foi pouco reatogênica, muito imunogênica e que está disponível para todo paciente oncológico. E você veja que a gente escuta muitas vezes o contrário, né? O pessoal diz, doutor, não vou tomar vacina não, porque ele tem um câncer. A resposta vai ser ruim. Vai ser ruim, não pode, não dá não. Vai ter então, mais efeito colateral. Mais efeito colateral. É aí que precisa mesmo. É exatamente aí onde é mais importante a gente atuar. E é interessante você falar isso porque existe muito preconceito ainda com vacina, não consigo lhe dizer exatamente por quê, me foge a compreensão. Mas existe desde que o mundo é mundo. Desde que mundo é mundo, que era para matar todo mundo, que era não sei o quê, o implante da não sei de quê. E muitas pessoas perdem a oportunidade de ter essa proteção e termina que a gente fica mais vulnerável, né? E eu já ouvi falar, inclusive, de pessoal voltando sarampo em alguns lugares, situações assim que têm sido muito danosas, né? Preocupante, eu diria, né? Então, nós temos hoje dos Estados Unidos, que é um país que o mundo todo segue, é um país que tem uma presença econômica muito forte no mundo, e nós temos hoje John Kennedy,
um Kennedy que é contra as vacinas e é o ministro da Saúde dos Estados Unidos. Isso é uma coisa à parte. Esse seria um outro podcast. Isso merece, no mínimo, um Virgem Maria. Então, vamos lá. O CRIE, né, hoje disponibiliza através do PNI, o Programa Nacional de Imunização, a vacina pneumocócica 13 e a 23. Agora, não basta, infelizmente, para o PNI, não basta ser idoso para ter direito de receber gratuitamente a vacina pneumocócica, né? Precisa ser idoso e ter uma comorbidade destas relevante. Deixa que você Né? falou. Não é idoso com hipertensão, é idoso com DPOC, é idoso com insuficiência cardíaca, é idoso com doença renal crônica, é idoso com doença hepática crônica, né? Com cirrose hepática. Então tem que ter uma comorbidade. Agora, isso é o que está recomendado no PNI, mas aquele paciente seu, idoso, que chega no seu consultório, né, pelas recomendações da SBIM, Sociedade Brasileira de Imunização, e pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e pelo ACIP, né, americano, há a recomendação de se vacinar com vacina pneumocócica para todo e qualquer idoso, né, Eduardo? Isso, mas a gente vai terminar o CRI. Então, o esquema hoje, lá no CRIE, faz primeiro a vacina pneumocócica, 13 valente, 2 meses depois a pneumo 23, 5 anos depois a segunda dose da pneumo 23. Então, para os casos contemplados, que o Daniel ressaltou também, do CRI, o esquema é pneumo 13, 2 meses depois pneumo 23, 5 anos depois a segunda pneumo 23, é o chamado esquema sequencial. E acabou, não fica fazendo a 23, que tinha uma história... É só um reforço. Independente da idade. Antigamente, abaixo de 65 anos, poderia se fazer um terceiro reforço. Se ele tivesse recebido uma dose antes dos 65, né? Antes dos 65, a segunda dose, se tivesse sido antes dos 65, ele faria mais uma terceira dose da pneumo 23. Hoje a gente evita esta dose. É só mais uma e pronto. É mais um reforço após 5 anos. Esquema CRI. Nós temos... Agora, se por acaso, Eduardo, algum desavisado prescrever a polissacarídica antes, você tem que aguardar quanto tempo para a conjugada? Isso é muito importante que as pessoas saibam. Algum Desavisado que fez é 1 ano depois. Eu só posso fazer a conjugada 13 valente, ou a 15, ou a 20, 1 ano depois da pneumo 23. Qual o racional disso? Pronto, essa é uma pergunta muito bacana aí para todo mundo que está acompanhando. Quando eu faço uma vacina polissacarídica, eu tenho uma resposta não muito adequada, mas que ela vai interferir na resposta da vacina conjugada. Ela vai dar uma menor soroconversão da vacina conjugada. Por isso que a orientação tem que ser sempre começar com uma conjugada, uma 13 ou uma 15 na disponibilidade, e 2 meses depois a pneumo 23. Pensando que é o CRI, que todo paciente tem uma certa imunodeficiência por alguma doença de base. Certo. No mercado privado, nós temos 2 outras vacinas, a pneumo 15 e a pneumo 20. E aí é importante a gente falar em pneumococo. Eu comentei que nós temos 92 sorotipos de pneumococo, mas eu quero ressaltar 3 sorotipos. Veja, dos 92, eu vou chamar a atenção de 3. O sorotipo 3, o 6A e o 19A. Por que eu estou chamando a atenção desses 3 sorotipos? Os 3 são associados à pneumonia, o 3 e o 6A especialmente. O 19A é o principal agente das meningites bacterianas e das sepsemias. Então, esses 3 sorotipos... Eles têm que ser atacados. Eles têm que ser atacados. E aí tem
uma vacina que é a 15 valente, que ela tem uma boa resposta ao 3, especialmente, mas também ao 6A e ao 19A. Então, além de contemplar mais 2 sorotipos, 22F e 33F, que é os sorotipos adicionais da vacina pneumo 15, quando se compara com a pneumo 13, 22F e 33F. Mas eu não estou muito preocupado com eles dois. Estou preocupado com o 3, com o 6A, com o 19A. E a 13 contempla esses 3? Contempla esses 3. E nós temos uma vacina E comparando, Eduardo, a 15 com a 13, qual é o grande ganho que vai se ter em termos de eficácia, de proteção? Eu teria que convencer o meu paciente que ele teria que fazer a 15 em detrimento da 13, ou tanto faz como tanto fez? É uma questão técnica, mas que na prática clínica, como eu comentei, com o sorotipo 3, o sorotipo 6A, são muito relacionados à pneumonia. Que pneumonia é uma causa importantíssima de internamento do idoso, e todo mundo que é geriatra sabe que após uma pneumonia descompensa tudo, né? Então, quem tem ICC descompensa o coração, a possibilidade de inflamação faz que aumente o risco de AVC, então é uma porta para a queda do idoso. É o começo do fim, às vezes. É o começo do fim, às vezes, é uma pneumonia que começa. Então, a gente tem que ter um anticorpo mais efetivo que a 15 proporciona com o 3, com o 6A, com o 19A. E nós temos hoje uma vacina 20 valente. E esta vacina veio para suprir e para facilitar, eu diria, a vida das pessoas, né, dos médicos e dos pacientes. Toda essa questão do esquema sequencial, que tanto com a 13 quanto com a 15 é indicado, ou seja, fez a 15, 2 meses depois a primeira 23 valente, 5 anos depois a segunda pneumo 23. Quando a gente faz a 20 valente, que também é uma vacina conjugada como a 13 e como a 15, você não precisa mais fazer a vacina 23 polissacarídica mais nunca. É uma vacina única que vai facilitar a vida do médico, do geriatra e do paciente, que vai tomar só uma vacina sem a necessidade. Por que isso? Porque o ganho adicional da 23 para a 20, os 3 sorotipos que tem, é insignificante. São sorotipos safadinhos, assim. Vamos chamar assim, menores. Ou seja, isso foi uma mão na roda. Foi. Caiu como uma luva na nossa vida, que não precisa mais estar repetindo. Diminui ponto de contato, porque o paciente eu tenho muita dificuldade do paciente ir tomar a vacina. Ele aceita tomar a vacina, agora ir tomar a vacina é um problema. As empresas hoje têm ido em casa, a gente recomenda, diz, olha, faça aqui e tal. Ele vai na sua casa e vacina lá. Mas ainda assim, poxa, tem que ter outra dose, tem que não sei o que e tal. Então, a pneumo 20 realmente ela foi especial. E aquela coisa, é a partir dos 60, é a partir dos 50, é a partir dos 65, tem que ter comorbidade, não tem que ter comorbidade, é para todo mundo, saudável, não saudável. Ela é melhor a resposta quando a pessoa tem mais comorbidades. Como é a ideia? Então, essa é uma pergunta também muito importante, né? Então, a vacina em bula, ela é administrada a partir dos 50 anos, mesmo quem não tem comorbidade. A gente sabe que hoje a hipertensão é uma doença que acomete 30% da população, né? Diabetes tipo 2, uma alta prevalência também, e a partir dos 50 anos já começamos a perceber a imunossenescência. Se a gente pensar que é uma população que tem 50 anos, mas que já tem uma possibilidade muito grande de ter comorbidade, uma vacina que é segura, muito poucos eventos adversos e protege de forma precoce, eu acho que uma idade ideal é mesmo a partir dos 50 anos. Evidentemente que a maior
proteção, a maior redução de internamento hospitalar e óbito é observado após os 65, não é nem após os 60. Quando a gente vê estudos que avaliam efetividade por faixa etária e divide 50 a 60 anos, 60 a 65, acima de 65, a maior efetividade, o maior impacto, estamos falando aqui de impacto de redução, não é de proteção de anticorpo, é impacto de redução de doença grave, ela vai acontecer especialmente os maiores de 65, porque também é quem tem mais pneumonia, quem interna mais e que quando interna complica mais as pneumonias. Os estudos de eficácia clínica da vacina de longo prazo? Porque, por exemplo, a dúvida que pode se ter é, o camarada vai lá com 50 anos, do saudável, toma vacina pneumocócica. E aos 70 anos, 20 anos depois, quando ele mais precisa da bicha, será que ela ainda está funcionando? Isso a gente tem estudos com a 13, né? Porque é uma vacina mais antiga do que a 15, do que com a 20. Então aí eu posso responder isso com tranquilidade, Daniel. Então a persistência da proteção de uma dose da vacina pneumo 13 em uma população adulta acima de 50 anos, matematicamente é 30 anos essa proteção, mas na prática se percebeu em países que têm uma cobertura alta para idoso, que não é o dos Estados Unidos, tá? Então, a Austrália... Nem a França, provavelmente. Nem a França. Nem a França. Muito menos a Itália. É? A Itália tem um movimento anti-vacina muito grande na Itália. É impressionante. Mas, eu achava que o maior era a França. Na Itália também. É. A França é no interior da França, não é Paris. Aí o peso é diluído e a Itália toda. Mas então, Dinamarca, Suécia, Austrália, que vacinaram de pneumo 13, então a cobertura ela persiste por muitos anos, mesmo com uma dose lá que tomou aos 50 anos. O pessoal da Dinamarca está cada vez vivendo mais, viu? Suécia, aquela turma ali. Ninguém vai morrer mais, não. Ninguém morre mais, não. Morre mais, não. Diz que na Bíblia vai até 120, né? Eles vão passar disso muito em breve, viu? Eu tenho uma paciente que ela disse, olha, o pessoal todo mundo é muito idoso, todo mundo faz exercício físico. Muita bicicleta, né? Muita bicicleta. 100 anos é um garoto. Não, tá doido, 100 anos tá muita começando bicicleta, muita vacina, muita bicicleta, muito peixe. Não é? Então, vamos lá. Ficou muito claro aí a explicação. Então, na rede privada, tem 50 anos, independente de comorbidade, já tem indicação de bula de fazer a pneumo. Agora, eu tenho uma questão. O cara fez lá a 13, não sei quando. Aí, um tempo depois, fez a 23, show de bola, e vinha vivendo bem a vida, de repente... Surgiu a 20. Né? Faz 4 anos que ele tomou a 23, sei lá. Aí... E agora? Você tá bem, agora chega uma Ferrari. Você tá andando de Porsche, agora tem uma Ferrari mais bonita, 2025. Aí eu preciso individualizar a situação. É um paciente de 60 anos, de 65, mas não tem comorbidade. Ele é um paciente saudável, IMC adequado, não tem diabetes, não tem hipertensão, leva uma vida ativa, tomou a 13, tomou a 23. Eu acharia que esse paciente está vacinado, ele está protegido. Por que eu repito isso? Porque a 13 tem o 3, o 6A e o 19A, que é o que a gente se preocupa. Se é um paciente que fez esse mesmo esquema com a 13 ou até com a 15, mas é um paciente que tem muito fator de risco. É um DPOC, é um cardiopata, eu não tenho a menor dúvida que ele se beneficiará de uma dose extra da pneumo 20. Agora imagina.
Passando os 2 meses, Sim. que é o intervalo mínimo, ele deve tomar a pneumo 20, mesmo que ele tenha tomado a pneumo 15 com a 23 e ele Entendi. precisaria tomar a pneumo 20. E se o cabra, ele é assim, super saudável, ele é tão saudável e cheio de dinheiro, não tem problema com nada. Aí, de repente, ele, eita danado, inventaram a 20 agora. Mas eu já tomei, sou saudável, eu quero tomar. Doutor, eu quero tomar. Então, É 4... fazer mal não vai Não, fazer. então vamos tomar. Não vai fazer mal. E mas por falar em é uma proteção extra. Por falar em fazer mal, que a vacina é eficaz, isso já comentamos, e a segurança da vacina super tranquila, né? Vamos lá. É até legal a gente falar aqui sobre isso, porque a gente sempre, os vacinólogos sempre gostam de falar só bem das vacinas, né? E eu gosto de falar bem e gosto de falar a verdade de eventos adversos. E aí é muito comum um evento adverso em idoso, que é o braço ficar inchado e vermelho. E aí um apelo aos médicos das urgências: isso não é celulite, não passa em cefalexina, é gelo. É gelo, isso vai desaparecer em 2 a 3 dias. Idoso muito magrinho, dica aí para todos os pacientes de vocês que estão ouvindo. Sarcopênicos. Idoso sarcopênico, coxa, braço não é lugar de vacina nem de pneumo, nem de herpes zoster. É a certeza, Se for muito magrinho. Se for muito magrinho, é a certeza que vai ter edema importante, dor importante, vermelhidão importante. Coxa, vasto lateral da coxa é o local mais seguro para administrar uma vacina IM profundo em idoso sarcopênico. Essa dica vai para o Geripil, viu? Vai, gostei dela também. É uma profilaxia de edema. Eu não tenho observado quem faz em coxa nada. Quem faz em braço, eu recebo muita fotografia nesse celular de braço inchado, vermelho, mas eu chamo a atenção mais uma vez. Isso não é celulite, gente. Isso é uma reação vacinal, né? E até esse pensamento que se inflamou, vamos pensar assim, é porque a resposta imunológica foi mais ativa e isso não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. E é importante a gente, quando prescrever, os pacientes perguntam, e é seguro? E dá reação? Eu digo, dá reação. Vai dar uma febre baixa, vai dar uma reação dor local, vai ficar mais molezinho, e isso por 24, 48 horas vai ficar mais hipoativo, vai dar dor. Ali expectativa, né? Ali expectativa. Eu tenho uma história. Porque eu já tive paciente que disse assim, doutor Daniel... O senhor disse que não ia ter nada. Não, doutor Daniel, eu não tomo essa vacina mais nunca. Quando eu tomei a vacina, meu braço inchou, foi terrível. Eu disse, tá, eu entendo que isso é ruim, que foi ruim, foi desagradável, mas isso Mas tu tá vivo, danado. Compensa em relação ao benefício que ele... Mas você sabe, eu tenho uma história muito, muito séria. Eu prescrevi para minha mãe, né? Meus pais tomavam vacina e tal, minha mãe em especial. Aí ela liga para mim por chamada de vídeo, num quarto escuro. Oi, meu filho, olha que vacina foi essa que você me deu. Minha mãe, viu? Aí, que vacina foi essa que você mandou eu tomar? Eu disse, mãe, o que foi? Então, o que é que tá acontecendo? Eu disse, não, meu filho, que coisa horrorosa, eu tô aqui mole, tô com febre, tá muito ruim. Eu disse, não, mãe, olha, tome uma dipirona, não sei o que e tal, daqui a pouco passa, coloca um gelinho, não sei o que. Aí tá bom. Aí desligou, fiquei fazendo meio monte de coisa. No dia seguinte, 24 horas já, sem manhã me ligar, eu digo, gente, cadê? Não falou nada. Rapaz, será que aconteceu alguma coisa? Eu liguei pra ela, preocupado, né? Aí liguei pro vídeo, pra ver se ela atendia. Aí chamou 1, 2, 3 vezes. Quando ela atendeu, tava ela na jaqueira, correndo na praça, que tem aqui assim, toda vestida de academia, toda suada, correndo. Oi, meu filho! Eu digo, gente, manhã, tu não tava morrendo ontem. Ah, mas eu já tô boa, já passou. Então, você veja, a recuperação para ela foi muito, muito boa. Exatamente, ela ter tomado a 13. E vai ter menos risco de doença pneumocócica. Vai ter menos risco. Daqui a pouco eu vou dar... Não, então, essa foi uma dica, olha, interessante, porque eu não tinha atentado para isso. Não se atenta. Então, vacina zoster, vacina pneumocócica no idoso, sobretudo no idoso magrinho, sarcopênico, coxa e não braço, não região deltoide,
né? E não prescrever tratamento com antibiótico, achando que é celulite e essa reação que acontece. E que né? fica feio mesmo, às vezes os braços ficam vermelhos, é demasiado, com calor, mas 3 dias a maioria desaparece só com um gelo aí no local. Essa é uma dica importantíssima. Maravilha. Gostei. Então, aprendemos aí que vacina conjugada 20, a conjugada 20, nesse momento é o suprassumo, né? Mas o que é que está por vir, Eduardo? Porque todo ano agora está mudando, temos mais surpresas a caminho. Vamos ter a vacina 92 valente conjugada daqui a pouco. Precisa ter mais alguma coisa vindo por aí? Essa é outra pergunta, né? Deixa eu explicar. Assim, observa-se uma coisa importante: quanto maior a valência, menor a quantidade de anticorpo. Quando a gente compara a 7 com a 13, a 13 com a 15, a 15 com a 20, a quantidade de anticorpo, quando a gente aumenta a valência, ela diminui e ainda se mantém adequado para a proteção, mas reduz a quantidade de anticorpo. Então, nessa técnica, nessa tecnologia de conjugação, bactéria a bactéria, há um certo limite. Mas nós já temos, dos Estados Unidos, a vacina 21 valente, né, que é de um laboratório do Merck, a 21 valente. Então, provavelmente em 2026 chega no Brasil, ou 27. E tem uma vacina 24 valente em estudos de fase 3. Eu acho que a gente vai parar na 24, sabe? 24. Começa a 21 e começa a 24. Não vamos chegar a 92 valente Não vamos conjugada. chegar. Não vamos chegar. E vamos chegar sim. Essa é uma evolução, é uma vacina de RNA para o pneumococo que fosse comum à maioria dos pneumococos, que com uma nova tecnologia, sem ser a da conjugação, fosse uma vacina de RNA, talvez a gente conseguisse uma proteção adequada sem precisar ser sorotipo a sorotipo. E uma outra tecnologia também é uma chamada de tecnologia proteica. É pegar uma proteína que fosse comum aos 90 sorotipos e se fizesse uma vacina, mas isso é tudo ainda estudo de bancada. Vamos acompanhar o futuro. Hoje, a gente tem uma 21 já autorizada em vários países e, em breve, uma 24, mas eu acho que a gente vai parar na 24. E quando chegar a 21 e 24, eu vou deixar de prescrever a 20 ou vai ser aquilo, tanto fez? Aí a gente vai precisar os chamados estudo head a head. A gente vai precisar ver o que é que, de fato, ela acrescenta em proteção sem reduzir essa produção de anticorpos. Maravilha, maravilha. Então, acho que com isso a gente passou por tudo, fizemos uma baita de uma revisão. Quanto que custa essa vacina, a Pneumo 20 hoje? Está em quanto, mais ou menos? Eu sei que varia de estado para estado. Que eu não sei responder, apesar de ser dono de clínica. Realmente eu não sei responder. Olha, eu vi que talvez vocês saibam mais. Mas eu sei que é mais barata do que a zoster recombinante e do que principalmente a sincicial respiratória, viu? E do que a cefalosporina, do que e é mais barato do que o internamento hospitalar. O internamento hospitalar é mais barato que o cuidado. Mas eu vi o preço, é em torno de 400 a 500 reais até a última vez que eu tinha visto. Interessante que quando eu prescrevo as vacinas... Sim, uma pergunta importante. Eu até sei preço de outras vacinas. Mas eu não sei. Interessante, Eduardo, que é uma dúvida que muitos têm no consultório, né? Vou prescrever aquele meu paciente idoso que está atrasado, o esquema vacinal todo atrasado. Eu vou fazer vacina pneumocócica, vou fazer influenza quadrivalente de alta dose, vou fazer Covid, vou fazer vírus sincicial respiratório, DTP acelular e zoster. Ou seja, tudo. Uhum. Pode fazer tudo no mesmo tempo, separa um mês no outro mês outra. A gente sabe que se for no mesmo dia é mais fácil tomar, mas não sei. O que é que você tem feito? O que é que você sugere? Então, gente, vocês estão aqui em uma plataforma super responsável que vocês seguem, a Gericlass, então, que falam coisas certas.
tem várias plataformas, vários doutores, né, que estão espalhando aí que vacina, quando dada no mesmo dia, é um perigo, que tem que esperar 15 dias de uma para a outra. O que é que a gente tem de evidência que não há interferência? É vacina Covid e gripe no mesmo dia, pode tomar, não há nenhuma interferência, nem aumenta evento adverso, nem diminui resposta. Covid e gripe é muito bom tomar as duas juntas, uma ida só faz as duas vacinas, se for no SUS. Em relação às vacinas pneumocócicas conjugadas, 15 ou 20, há estudos com a vacina influenza, mostrando também não aumentar a resposta. Com a influenza também? Com a influenza? Eu estou pensando num paciente idoso sarcopênico, né? Eu acho que a Fluelda, que hoje para o idoso é uma vacina muito bem indicada. Efluelda, pessoal, para quem não sabe, é quadrivalente de alta dose. Então, tem 4 vezes mais antígeno do que a vacina influenza comum. É 4 vezes mais antígeno. Como ela é 4 vezes mais antígeno, ela é um pouco mais reatogênica. Ela dá um pouco mais de febre, ela dá um pouco mais de dor. Eu acho que se a gente tiver uma garantia em um paciente de vocês que acompanha no consultório, que você sabe que vai seguir a orientação, eu acho que 2 vacinas de cada vez é de bom tom. Pode ser qualquer uma dessas que você falou, mas eu faria herpes zoster isolada, ela dá um pouco mais de febre e de dor. Eu tomei, eu sei que a bicha dói, certo? Mas eu faria de 2 e 2. Eu não é que faz mal, né? Não é, ele pode tomar sim as 6 vacinas, uma em cada braço, uma coxa, 2 de cada coxa. Rapaz, imagina ele ter aquele calombo do deltóide direito, no deltóide esquerdo, em cada coxa. Ele só não vai chamar o doutor de bonito, né? Eu não acho para o paciente idoso que você garante que ele vai tomar uma hoje, uma daqui a uma semana. É melhor que ele tome aí ela separadinha, se eu tiver a certeza que ele vai tomar o esquema prescrito. Se eu estou no SUS, se eu não tenho a convicção que o paciente vai voltar, ele pode sim tomar pneumo, gripe e Covid junto. Não é que não pode, né? Enquanto tiver braço, bunda e perna, a gente pode botar tudo ao mesmo tempo. Mas entendi, de bom tom na prática. A pergunta que não quer calar. Tô com esse mesmo idoso, super, ultra, mega atrasado. Qual a ordem? Qual é a ordem de vacinação? Ó, comece com essa aqui, depois vá para essa. Isso já é bônus, viu? Já é bônus desse podcast. Hoje, diante da epidemiologia da Covid, onde a gente teve um país extremamente adoecido e extremamente vacinado, certo? Eu me preocupo um pouco menos com esse paciente do que com a vacina pneumocócica. A primeira vacina que eu recomendaria era a pneumo. De todas, de né? Todas. Na frente zoster, na frente de essencial. todas. Na frente de todas. É a pneumo, essa que a gente bateu esse papo aqui hoje. Então, a primeira, a vacina pneumo. A segunda vacina, gripe, influenza. A gente trata influenza, a gente prescreve a vacina não só pela doença, mas pelas consequências que ela também dá. Isso. Descompensação cardíaca, infarto, ser descompensado, hospitalização, diabetes, N motivos. Influenza seria a segunda. A terceira vacina, Covid, para o paciente idoso. E aqui eu quero aproveitar a tua audiência, não vou não falar de Covid. Quem me viu falando de Covid esses anos todos, eu não vou perder essa chance. Então, paciente acima de 65 anos, ele precisa tomar o reforço da Covid de 6 em 6 meses, independente de quantas doses ele tomou. Eu diria que há uma tendência mundial, dos Estados Unidos também vai mudar isso, só vai indicar para o idoso e para a comorbidade. Hoje para todo mundo lá ainda. Mas assim, o idoso acima de 65 anos, ele precisa reforçar a vacina de Covid a cada 6 meses,
independente das doses que tomou. Independente da marca também. Independente da marca que ele tomou. Então, quem interna e quem morre hoje de Covid é idoso acima de 80 anos. Se a gente vê a morbidade, a mortalidade especialmente de CIRAG por Covid, a gente vai pegar as crianças de menores de 6 meses que não tomam vacina e os idosos, especialmente acima de 80 anos. Então, você, seus pacientes acima de 65, precisa tomar reforço de Covid, por enquanto, ainda de 6 em 6 meses. Maravilha, maravilha. Rapaz, eu acho que... Eu acho que foi, não, tenho certeza, foi uma Que baita aula. aula de doença pneumocócica, vacina pneumocócica. E ainda de quebra a gente ainda teve essas dicas bônus aí de Eduardo. Como eu disse, eu sempre aprendo com o Eduardo aqui. Eu espero que vocês que assistiram esse podcast, que tenham aprendido, 2, que passe a seguir. Clica no sininho aí do podcast, porque você já recebe as notificações sempre que a gente liberar um novo episódio. E 3, espero que você clique aqui no link que aparece na descrição para você assinar o Geri Update, que é a nossa plataforma de atualização contínua em geriatria. Lá você recebe artigos comentados, vê caso clínico discutido, imagem da semana, participa do clube de revista, do clube de revista. Clube de revista e ainda tem acesso a Geriar, a inteligência artificial do GeriClass, alimentada com as informações do GeriClass e de todas as referências mais impactantes, relevantes de geriatria para você tomar as decisões mais acertadas para o seu paciente idoso. E lá vai estar falando sobre a Pneumo 20, viu? Você dê uma olhadinha, tá no Geri Update, tá no Geriar também, você pode perguntar a ele como fazer. Maravilha. Eduardo, muitíssimo obrigado. Eu estou já aqui pensando quais são os próximos episódios que o Eduardo vai vir Vai gravar aqui, né? Vai vir aqui A gente para pode falar fazer de uma de cada uma, uma né? de cada vacina, né? Então vai ser massa contar com você. Sabe que aprender eu mais. venho. Sabe que eu venho. Maravilha, Eduardo. Um grande Obrigado. abraço. Meu amigo. Até o próximo encontro aqui. Até mais, até mais. Grande abraço. Tchau, tchau, vocês.